Vejam só, o STJ decidiu recentemente, numa ação que chegou até ele, com um assunto versando sobre o serviço das concessionárias de energia elétrica. Um caso específico que chegou até ele e que ele decidiu contra essa concessionária do serviço público de energia elétrica. A questão é o seguinte: nesse caso concreto, o STJ assentou a tese de que a concessionária do serviço público deve respeitar de forma irrestrita o regramento jurídico, regramento versando sobre as leis que regem essa relação jurídica material existente entre o fornecedor e o consumidor. Nesse caso concreto, uma empresa teve sua energia elétrica suspensa em razão do não pagamento. Mas teve um caso aqui, um detalhe importante aqui, é que a empresa não foi notificada de forma legal. O STJ assentou o entendimento de que, para haver a suspensão da energia elétrica, a concessionária do serviço público deve respeitar de forma restrita a legislação. E quando eu falo legislação, trata-se aqui do Código de Defesa do Consumidor e também das regras emanadas pela ANEEL, que é uma agência reguladora que fiscaliza o serviço público realizado por essas concessionárias. Vejam só, o STJ decidiu que o consumidor tem o direito de ser avisado do corte de energia elétrica, e esse aviso ele deve ser feito de forma a protegê-lo, ou seja, deve ser feito com aviso de recebimento anterior à suspensão do fornecimento de energia elétrica e também por meio de aviso no próprio talão de energia elétrica. Ele deve ser avisado dessas duas formas. O interessante que eu achei aqui nesse assunto foi que a concessionária do serviço público ela chegou a alegar, até de forma jocosa, no meu ponto de vista, que não sabia que o Código de Defesa do Consumidor proibia a notificação por meio de carta simples, sem um aviso de recebimento, e também não sabia que não poderia fazer a notificação por meio de rádio, televisão e jornal de grande circulação. Eu achei assim interessante, até curioso, né, o argumento da concessionária de serviço público. Tanto é verdade, né, que esse modo de agir da concessionária pública é ilegal, que o STJ espancou, rechaçou de plano essa alegação. O que eu achei interessante na decisão foi o STJ dizer que o consumidor também não tem o direito de abrir mão desse direito que a lei lhe confere. Não depende dele. O consumidor não tem esse direito. Então, é uma regra trazida pelo Código de Defesa do Consumidor e o consumidor não pode abrir mão dessa regra. É um direito indisponível, no caso. Outra questão interessante que eu reputei aqui bastante relevante trazer à lume é o fato de que o STJ deixou claro na sua decisão que estava decidindo na mesma esteira de entendimento do STF. E aqui vai uma posição minha. Eu fico muito feliz quando eu vejo o STJ e o STF decidindo de forma no mesmo sentido. Difícil a gente ver aí decisões conflitantes entre STJ e STF. Evidentemente, nós temos que deixar claro aqui que cada um tem a sua função precípua, ou seja, o STJ cuida das leis federais de âmbito nacional, toda e qualquer lesão contra a lei federal, e o STF ele cuida de proteger a Constituição Federal. Então, cada um no seu quadrado. E aqui o STJ fez questão de mencionar que estava decidindo na mesma esteira de entendimento do STF. O
o STF já havia decidido questões semelhantes a esta que eu estou aqui mencionando a você. Então foi um caso interessante, né? E eu gostaria de saber de você o que você achou dessa decisão. Você achou correta a decisão do STJ? O consumidor tem o direito de ser avisado com antecedência da suspensão do fornecimento de energia em caso de inadimplemento? Ele tem esse direito? Evidentemente que sim. Então, deixa você um forte abraço, até a próxima e nos acompanhe.